Antes de qualquer coisa, não comente seus planos com quem não vai viver as consequências. Porque existe um tipo de derrota silenciosa que quase ninguém percebe. Não é quando você falha, é quando você fala que vai mudar, recebe aplausos, recebe força, você consegue. E o cérebro entende que já venceu. E aí você volta para a mesma vida, mesmo cansaço, mesma ansiedade, mesma gente sugando, mesmos hábitos que te deixam pequeno. Napoleon Hill dizia que a mente é como um jardim, ou você planta propósito, ou o mundo planta medo. E, se você não governa sua mente, alguém governa por você. Hoje eu vou te entregar um roteiro completo, direto, poderoso, com base na filosofia de Napoleon Hill, com Deus no centro e com aplicação prática. 5 capítulos longos para você fazer uma transformação real, sem performance, sem anúncio, sem teatro. E eu vou te pedir uma coisa simples agora, só para selar compromisso. Se em algum momento você sentiu que estava vivendo no automático, deixa um like e escreve mentalmente: eu volto a mandar na minha vida. Respira. Pela graça de Deus, você não chegou até aqui por acaso. Existe um padrão que prende mais gente do que falta de dinheiro, falta de estudo ou falta de oportunidade. E ele é perigoso porque parece inocente. É o padrão do anúncio. A pessoa diz: agora vai. Esse ano eu mudo. Dessa vez eu vou para cima. Eu mereço mais. Ela fala isso para a família, fala para os amigos, fala nas redes, fala até para a gente que torce contra. E por alguns minutos ela sente alívio, sente uma energia, sente esperança. Só que esperança sem ação vira veneno lento, porque o cérebro confunde intenção com identidade. Você fala, vou mudar, e por um instante se sente a pessoa que mudou. E aí você relaxa. Napoleon Hill chamou isso de um dos maiores enganos do ser humano. A pessoa ama a sensação do sonho, mas foge do preço do sonho. E aqui está a verdade que dói, mas liberta. Você não precisa de motivação. Você precisa de comando, porque motivação é clima. Comando é governo. E quando você entende isso, você para de negociar com sua fraqueza. Sabe por que tem gente que muda de verdade e ninguém vê o início? Porque a mudança real começa quando você faz coisas pequenas que ninguém aplaude. A mudança real é você levantar e agir quando ninguém está olhando. É você dizer não sem dar show. É você cortar um hábito sem anunciar jejum. É você fechar a porta da conversa que te destrói sem fazer discurso. E deixa eu te mostrar como isso funciona na prática, do jeito que Napoleon Hill ensinaria. Ele dizia: toda conquista começa com um desejo definido, mas não é desejo de boca, é desejo que vira decisão. E decisão de verdade tem um sinal. O sinal da decisão verdadeira é simples. Quando você decide, você para de explicar. Quem ainda precisa explicar, ainda está pedindo permissão. E aqui entra a primeira virada de chave. A sua vida hoje é o resultado de 3 coisas: o que você tolera, o que você repete e o que você acredita sobre você. E se você quer mudar sua vida, não comece pelo mundo. Comece pelo que você tolera. Porque tudo que você tolera em silêncio, você está ensinando ao mundo como te tratar. Agora, eu vou te falar o primeiro corte silencioso que muda o destino de uma pessoa. Mas antes, entende isso. Isso não é sobre virar frio. É sobre virar forte. É sobre ter paz. E paz não é ausência de guerra. Paz é presença de governo. Então vamos lá. O primeiro corte silencioso que Napoleon Hill faria é o corte que define se você vai crescer ou ficar pequeno. Você vai remover da sua vida o que rouba sua energia e chama isso de amizade. E eu vou dizer com clareza, tem gente que não te odeia, mas também não suporta te ver subindo. Tem gente que não te deseja o mal, mas fica
desconfortável com a sua coragem. E quando você começa a melhorar, você vira um espelho. E espelho irrita quem não quer se encarar. Aí essa pessoa faz o quê? Ela não te bate, ela não grita, ela não te xinga, ela só te puxa, com frases pequenas, com dúvidas plantadas, com ironias, com conselhos que te encolhem. Você conta uma conquista, a pessoa responde com comparação. Você diz um plano, a pessoa responde com medo. Você fala uma esperança, a pessoa responde com sarcasmo. E no final, você desliga a ligação e sente o quê? Cansaço, peso, confusão, culpa por estar sonhando. Isso não é conversa, isso é drenagem. E aqui está a regra prática. Toda relação que te deixa menor te custa caro. Você paga com tempo, paga com foco, paga com autoestima, paga com fé. E quando você paga por tempo demais, você começa a acreditar que é isso mesmo que você merece. Napoleon Hill falava sobre a mente e o ambiente como se fossem um acordo silencioso. Se você vive cercado de negatividade, você não resiste, você absorve. A Bíblia confirma isso de forma simples e dura. Quem anda com certos caminhos, colhe certas consequências. Então, o que você faz? Você não precisa de briga, não precisa de discurso, não precisa anunciar afastamento. Você precisa de estratégia. E a estratégia é esta. Você reduz acesso. Você não discute, você muda disponibilidade. Você não explica, você muda rotina. Você não briga, você muda prioridade. Porque quando você explica, você abre espaço para manipulação. A pessoa vai chorar, prometer, inverter, te culpar, te confundir. Mas quando você só muda o acesso, você preserva seu poder. E aqui vem uma frase que você precisa levar para a vida. O seu futuro exige uma versão sua que algumas pessoas não vão reconhecer. Elas vão dizer que você mudou, que você ficou diferente, que você ficou metido, que você ficou frio. E você vai responder por dentro: não, eu fiquei livre. E agora eu te pergunto, sem romantizar, quantas pessoas hoje têm acesso demais à sua mente? Quantas conversas você mantém por hábito, por pena, por medo, por costume? Porque se você quer subir de vida, você precisa entender uma coisa. Todo grande salto começa com um grande corte. E o primeiro corte é este: energia é riqueza. E quem rouba sua energia, rouba seu destino. Só que esse é só o começo. Porque mesmo que você corte pessoas drenadoras, ainda existe um inimigo que vive dentro de você. Um hábito que faz você pedir autorização para o mundo inteiro antes de obedecer o chamado que Deus colocou no seu coração. E esse hábito é tão comum que a maioria nem percebe que vive assim. No próximo capítulo, eu vou te mostrar como Napoleon Hill ensinaria a eliminar isso. A dependência de aprovação, o vício de perguntar, pedir opinião, buscar validação e perder a própria identidade. Existe uma prisão invisível que aprisiona milhões de pessoas. Ela não tem grades, não tem muros, não tem cadeado, mas ela governa decisões, escolhas, sonhos e até a identidade. Essa prisão se chama necessidade de aprovação. Você não vive, você consulta, você não decide, você pergunta, você não escolhe, você pede validação. Você acha que eu devia fazer isso? O que você faria no meu lugar? Será que é uma boa ideia? E parece humildade, parece prudência, parece sabedoria, mas, na prática, é medo disfarçado. Napoleon Hill ensinava que todo ser humano nasce com um poder chamado autogoverno. É a capacidade de decidir, assumir e sustentar as próprias escolhas. Quando você terceiriza suas decisões, você terceiriza o seu destino. E aqui está a pergunta que dói, mas liberta. Quem está vivendo a sua vida? Você ou o medo da reação dos outros? Porque toda vez que você pede aprovação, você está dizendo sem perceber: eu não confio em mim.
E isso, com o tempo, destrói sua identidade. Você começa a se moldar, se adaptar, se encolher, se censurar. Não porque quer, mas porque tem medo. Medo de errar, medo de desapontar, medo de ser julgado, medo de não ser aceito. E aí você começa a viver uma versão de você que é aceitável para os outros, mas estranha para você mesmo. Napoleon Hill dizia: o homem que não governa sua mente será governado por ela. E eu completo: e pela opinião alheia. Agora, deixa eu te mostrar como isso aparece no dia a dia. Você quer mudar algo na sua vida. Você sente no coração. Você sabe o que precisa ser feito. Mas antes de agir, você pergunta. Depois pergunta de novo. Depois pergunta para mais alguém. E cada pessoa joga em você o medo dela, as limitações dela, as frustrações dela. E no final, você não está mais ouvindo sua intuição, está ouvindo um coro de inseguranças. E aí você trava. Não porque não sabe o que fazer, mas porque quer fazer sem desagradar ninguém. E isso é impossível. Se você quer crescer, você vai desagradar alguém. Se você quer mudar, você vai incomodar alguém. Se você quer evoluir, você vai assustar alguém. Porque toda mudança expõe quem ficou parado. Agora, deixa eu te entregar uma verdade simples. Toda vez que você pede aprovação, você entrega o volante da sua vida, e quem dirige sua vida nunca vai ser você. Vai ser a mãe, vai ser o amigo, vai ser o parceiro, vai ser a sociedade, vai ser o medo. E aqui está o problema: essas pessoas não vivem suas consequências. Você vive. Então, por que elas decidem? Napoleon Hill ensinava que o sucesso começa quando você aprende a ouvir a própria mente em silêncio. Não é grito, não é drama, não é espetáculo, é governo. E governo começa quando você faz algo simples, mas extremamente desconfortável. Você para de pedir permissão. Você não vira arrogante. Você vira responsável. Você não vira rebelde. Você vira dono da própria vida. Agora eu vou te dar uma prática poderosa. A partir de hoje, toda vez que você for tomar uma decisão importante, faça isso. Você ora, você reflete, você escuta sua consciência e você decide. Depois disso, você não pergunta, você apenas informa. Eu decidi fazer isso. Ponto. Não é debate, não é votação, não é assembleia, é governo. No começo, vai dar medo, vai dar frio na barriga, vai parecer errado, porque você treinou sua mente a depender. Mas cada decisão que você toma sozinho fortalece sua identidade. Cada escolha que você sustenta constrói respeito interno. E quando você começa a se respeitar, o mundo começa a sentir isso. Não porque você fala, mas porque você muda a postura. Napoleon Hill dizia que pessoas de sucesso não pedem licença para existir. Elas assumem o espaço que nasceram para ocupar. E agora eu te pergunto com toda a sinceridade: quantas decisões da sua vida hoje não são suas? Quantas escolhas você fez para agradar? Quantas oportunidades você abandonou por medo? Quantos sonhos você deixou morrer porque alguém não acreditou? Você não precisa de mais motivação. Você precisa de comando. E comando começa aqui. Você não pede mais permissão para ser quem Deus te chamou para ser. Mas tem um problema. Mesmo quando a pessoa para de pedir aprovação, ela ainda carrega um hábito que drena sua força: a mania de se explicar demais. E isso destrói a autoridade, cria culpa e abre espaço para manipulação. No próximo capítulo, eu vou te mostrar como eliminar isso e assumir sua posição com firmeza, sem brigar, sem gritar, sem perder a paz. Existe uma diferença brutal entre ser educado e ser fraco, entre ser gentil e ser manipulável, entre ser compreensivo e ser desrespeitado. E muita gente confunde tudo isso. Você não precisa se justificar para existir.
Você não precisa convencer ninguém a respeitar suas decisões. Você não precisa transformar cada escolha sua em um tribunal. Mas é exatamente isso que a maioria faz. Alguém te chama para algo que você não quer ir. Você não diz não. Você diz, então, é que eu estou meio cansado, sabe? E eu tenho umas coisas para resolver. E amanhã acordo cedo. E eu acho que talvez... Você faz um discurso. Por quê? Porque, no fundo, você sente culpa por ter limites. Você acha que precisa provar que sua decisão é válida, que sua escolha é justa, que seu não merece existir. Napoleon Hill dizia que a autoconfiança não se constrói com palavras, mas com postura. E toda vez que você se explica demais, você está dizendo: minha decisão precisa ser aceita para ser legítima. Isso é uma armadilha, porque quando você abre a porta da explicação, você abre a porta do debate. E quando você abre a porta do debate, você perde o controle. A pessoa começa a desconstruir suas razões, a minimizar seus sentimentos, a te convencer de que você está exagerando. E no final, você se sente culpado por algo que era seu direito. Deixa eu te falar algo que vai libertar você. Não é grosseria ter limites, é sabedoria. A Bíblia diz que Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, amor e equilíbrio. E equilíbrio é saber dizer não, sem culpa. Agora deixa eu te mostrar como isso destrói sua vida sem você perceber. Quando você se explica demais, você abre espaço para manipulação, perde autoridade, se sente culpado por escolhas normais, ensina os outros que você precisa ser convencido, treina o mundo a invadir seus limites, e isso vira um ciclo. Você explica, a pessoa questiona, você se justifica mais, ela insiste, você cede e depois se odeia por ter cedido. E aí você promete, da próxima vez eu vou ser firme. Mas não é firmeza que te falta, é identidade. Napoleon Hill dizia que o homem que não se respeita não é respeitado. Não porque os outros são maus, mas porque eles sentem. Postura se sente. Agora, presta atenção nessa regra simples. Quem explica demais, pede permissão. Quem afirma, governa. E governo não é gritar, não é ser agressivo, não é ser rude. Governo é clareza. Você começa a responder assim: não vai dar, não me sinto confortável. Eu decidi não ir. Isso não é para mim. Ponto. Sem justificativa longa, sem novela, sem drama. No começo, as pessoas vão estranhar, vão perguntar: mas por quê? E você vai responder: porque eu decidi assim. E isso vai causar desconforto, não nelas, em você. Porque você treinou sua mente para se sentir culpado por se escolher. Mas deixa eu te falar uma coisa. Culpa é o preço da liberdade no começo, mas a paz vem depois. E ela vale tudo. Agora, entende algo fundamental. Toda vez que você se explica demais, você está tentando controlar a reação do outro. Você quer que ele não fique chateado. Você quer que ele não pense mal de você. Você quer que ele te entenda. Mas isso não está sob seu controle. E tentar controlar o incontrolável é o que cansa sua mente. Você não controla o que as pessoas pensam. Você só controla o que você escolhe. E isso já é responsabilidade suficiente. Napoleon Hill ensinava que o homem que quer agradar todo mundo perde a própria alma. E eu te digo, você não foi criado para ser compreendido por todos. Você foi criado para ser verdadeiro. E verdade, às vezes, incomoda. Agora, deixa eu te dar um exercício simples, mas poderoso. Durante os próximos dias, você vai praticar isso. Toda vez que você for dizer não, diga em uma frase, sem explicar. Se a pessoa insistir, você repete. Não discute, não entra em justificativa, não se defende. Você afirma e você vai sentir algo novo surgir dentro de você. Respeito próprio. E quando o respeito próprio nasce,
o respeito externo aparece. Não porque você exige, mas porque você se tornou alguém que se respeita. Agora, eu preciso que você entenda algo muito importante. Mesmo que você corte pessoas drenadoras, mesmo que você pare de pedir aprovação, mesmo que você pare de se explicar, ainda existe um hábito que te destrói em silêncio: a comparação. Ela corrói sua identidade, rouba sua alegria, distorce sua visão de si mesmo, te faz sentir sempre atrasado. E a maioria das pessoas nem percebe que vive intoxicada por isso. No próximo capítulo, eu vou te mostrar como Napoleon Hill lidaria com isso e como você pode se libertar de vez. Existe um assassino silencioso da autoestima. Ele não grita, não ameaça, não aparece de repente. Ele se infiltra. E quando você percebe, já está se sentindo pequeno, atrasado, inadequado. Esse veneno se chama comparação. Você olha para alguém e pensa: ele já conseguiu tudo. Ela tem o corpo perfeito. Todo mundo está avançando, menos eu. Eu estou ficando para trás. E cada vez que você pensa isso, você não está apenas se comparando, você está se diminuindo. Napoleon Hill dizia que a mente humana é extremamente sugestionável. Ela acredita no que você repete. E se você repete para si mesmo que é inferior, ela aceita. E aqui está a parte cruel. Você não se compara com a realidade das pessoas. Você se compara com a vitrine delas. Você vê o melhor ângulo, a melhor foto, o melhor dia, o melhor momento, e compara isso com seus bastidores, com seus dias ruins, com suas dúvidas, com seus medos, com seus atrasos. Isso não é comparação, é injustiça contra você mesmo. E aos poucos, isso vai moldando sua identidade. Você começa a achar que todo mundo tem uma vida melhor, que todo mundo é mais capaz, que todo mundo é mais interessante. E você começa a se encolher, não porque é pequeno, mas porque está se medindo com a régua errada. Napoleon Hill ensinava que cada pessoa nasce com um propósito específico. Não existe cópia, não existe substituto. Mas a comparação te faz esquecer isso. Ela faz você tentar ser alguém que você não é. Viver um ritmo que não é o seu. Seguir uma rota que não é a sua. E quando você faz isso, você se perde. Você deixa de ouvir sua própria voz. Você passa a viver como espectador da vida alheia. E aqui está uma verdade que liberta. Quando você se compara, você abandona sua missão. Você deixa de investir em quem você é para tentar imitar quem você não é. E isso gera frustração, inveja, tristeza, cansaço. Agora deixa eu te mostrar onde isso mais te destrói hoje. Nas redes sociais. Você entra para relaxar e sai se sentindo pior. Sai se sentindo atrasado, sai se sentindo feio, sai se sentindo pobre, sai se sentindo insuficiente. E você chama isso de entretenimento. Mas na prática, você está intoxicando sua mente. Napoleon Hill dizia que você deve proteger sua mente como protege sua casa. Você não deixa qualquer pessoa entrar. Você não deixa qualquer ideia morar ali. Então por que você deixa qualquer conteúdo entrar? E aqui está a prática que muda isso. Você não anuncia. Você não posta. Você não faz discurso. Você simplesmente começa a limpar. Você deixa de seguir o que te faz se sentir menor. Você silencia o que te gera ansiedade. Você corta o que te faz se comparar. Sem culpa. Isso não é inveja. Isso é higiene mental. Você não odeia ninguém. Você só está se curando. E agora vem a parte mais importante. Quando você se pegar se comparando, você vai fazer isso. Você vai reformular. Ao invés de pensar, ele é melhor que eu, você pensa, ele é diferente de mim. Ao invés de, eu estou atrasado, você pensa, eu estou no meu tempo. Ao invés de, eu nunca vou conseguir, você pensa, eu ainda estou construindo.
porque a comparação te tira do processo. E sem processo, ninguém vence. Napoleon Hill dizia: todo sucesso é precedido por um período de preparação invisível. Mas você não vê a preparação dos outros, você só vê o palco. E você está se julgando pelo palco de alguém. Agora, entende isso: o seu ritmo não é errado, o seu tempo não é errado, o seu processo não é errado. Ele só é seu. E Deus não erra. Mas tem um problema. Mesmo que você corte pessoas drenadoras, pare de pedir aprovação, pare de se explicar demais e pare de se comparar. Ainda existe algo que te prende, o passado. Ele aparece na sua mente como lembrança, culpa, vergonha e arrependimento. E enquanto você vive no passado, você não vive no presente. E sem presente, não existe futuro. No próximo capítulo, eu vou te mostrar como Napoleon Hill lidaria com isso. Como você se liberta do passado sem drama, sem espetáculo, sem teatro e retoma o governo da sua vida. Se você chegou até aqui, eu preciso te dizer algo com verdade. Você não é fraco. Você só está carregando pesos que não são mais seus. E o mais pesado deles é o passado. Você revive erros antigos, refaz conversas na cabeça, se culpa por decisões que tomou quando sabia menos, tinha menos maturidade e menos recursos. E sem perceber, você está tentando pagar hoje por quem você foi ontem. Napoleon Hill dizia que a mente precisa ser treinada para olhar para frente, porque toda vez que você vive olhando para trás, você está dizendo para o futuro: espere, eu ainda não estou pronto. Mas deixa eu te falar algo que vai te libertar. Você não é mais aquela pessoa. Você aprendeu, você cresceu, você mudou. Mas se você não se perdoar, você vai continuar se punindo. E punição não transforma ninguém, só paralisa. A Bíblia é clara: esquecer o que ficou para trás e avançar. Avançar não é fingir que não aconteceu, é não deixar aquilo te governar. Você não apaga o passado, você o ressignifica. Você olha para ele e diz: isso me ensinou, isso me moldou, isso me fortaleceu. E então você solta. Soltar não é esquecer, é parar de carregar. Agora, eu preciso tocar em algo que destrói sonhos silenciosamente: o perfeccionismo. Você acha que está se preparando, mas na verdade está se escondendo. Você espera o momento perfeito, a condição perfeita, a confiança perfeita. E isso nunca chega, porque perfeição não é um lugar, é uma desculpa elegante para o medo. Napoleon Hill ensinava que toda grande realização começa com uma ação imperfeita. Quem espera estar pronto, nunca começa. Quem começa, fica pronto no caminho. Você aprende fazendo, você melhora errando, você cresce tentando. E enquanto você espera o cenário ideal, pessoas com menos talento, menos preparo e menos potencial estão indo e vencendo. Não porque são melhores, mas porque foram mais corajosas. E aqui está a regra da vida: movimento cria clareza, paralisia cria dúvida. Então você não anuncia, você não promete, você não declara. Você começa pequeno, imperfeito, agora. E por último, existe o medo que governa quase todo mundo, o medo do julgamento. Você deixa de falar, de tentar, de viver, porque imagina o que os outros vão pensar. Mas deixa eu te dizer uma verdade libertadora: as pessoas não pensam tanto em você quanto você imagina. Elas estão ocupadas demais com os próprios problemas. E quem realmente te julga o tempo todo não tem vida própria. E essa não é a opinião que deve te guiar. Napoleon Hill dizia que a opinião alheia é uma das maiores prisões do ser humano. Você não foi criado para agradar todo mundo. Você foi criado para ser verdadeiro. E verdade incomoda. Mas viver mentindo para si mesmo dói muito mais. Então, você vai começar a fazer pequenas coisas que antes você evitava. Você vai se expressar mais. Você vai tentar mais.
Você vai viver mais, sem anunciar, sem explicar, sem pedir permissão. E sabe o que vai acontecer? Nada. O céu não vai cair. O mundo não vai acabar. As pessoas vão se adaptar e você vai se libertar. Agora deixa eu fechar isso com algo muito importante. Você acabou de aprender que precisa eliminar pessoas que drenam sua energia, a dependência de aprovação, o hábito de se explicar demais, a comparação, a prisão do passado, o perfeccionismo, o medo do julgamento. Mas isso não é sobre tirar coisas, é sobre criar espaço. Espaço para paz, espaço para clareza, espaço para identidade, espaço para propósito. As mudanças mais profundas não fazem barulho, elas não pedem aplauso, elas não pedem validação, elas acontecem dentro e depois o mundo sente. Então eu te desafio agora. Escolha uma dessas coisas para eliminar hoje. Só uma. Não tente mudar tudo. Comece governando uma área e você vai sentir algo diferente surgir. Respeito próprio. E quando o respeito próprio nasce, a vida muda. Não por mágica, mas por postura. Se esse conteúdo tocou você, eu te convido a escrever nos comentários. Eu escolho evoluir em silêncio. Não para mim, para você. E lembra, você não precisa provar nada para ninguém. Você só precisa ser fiel ao que Deus colocou dentro de você. E isso já é tudo.